Sou Tadeu Figueira, paroquiano da Ascensão do Senhor, e vamos dar continuidade às nossas conversas sobre as parábolas de Jesus. Nós iniciamos falando sobre as parábolas do Reino de Deus. A de hoje será a quarta parábola, sendo que a primeira foi sobre o semeador, a segunda sobre a semente que germina por si só, e a terceira, a lâmpada que alumia. E hoje vamos falar numa parábola bem interessante, que é a figueira estéril. Nós a encontramos em Lucas 13, de 6 a 9. E eu trago aqui um detalhe, ela é uma parábola bem curta, são 3 versículos, de 6 a 9, mas tem muito a nos dizer. Então, eu com isso quero dizer que independente do tamanho ou do assunto, Jesus sempre tem algo a nos dizer. Vamos perceber o contexto literário desta parábola, tá? Primeiro que ela não está em nenhum dos outros evangelhos, ela só aparece no Evangelho de Lucas, e eu não consegui perceber nenhuma razão para isso. No outro Evangelho de Marcos, em 11, 12 a 14, eles citam a passagem onde Jesus vai procurar algum fruto daquela árvore, mas encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Tá, nos versículos anteriores e posteriores a essa parábola, Jesus nos fala sobre arrependimento, conversão, e nos fala na cura do sábado. Então ele está com esse tema, tratando desses temas sobre o reino de Deus. E que personagens estão envolvidos nesta parábola? Só a história das plantas, aliás, por sinal, nas vinhas palestinas era comum haver outras árvores frutíferas além das videiras. Então, é um detalhe que Jesus nos traz. E qual é o símbolo dessa parábola? Que situação que Jesus nos traz para falar sobre o reino de Deus? Ele fala do fato de uma figueira não dar fruto. Esse fato de não dar fruto num determinado ano não implicava que jamais frutificaria. As figueiras, às vezes, não dão frutos nos primeiros 4 ou 5 anos. Por isso, o viticultor pede ao Senhor que espere mais um ano, para a confirmação de que a árvore não tem valor. No ensinamento judaico, Deus examinava os pecados de Israel uma vez por ano, para decidir qual seria o futuro do seu povo no ano seguinte. Não está claro, contudo, se Jesus está se referindo a uma ideia como essa aqui. O viticultor intercede pela figueira para salvar a árvore. Os mestres judeus debatiam se o arrependimento de Israel poderia alterar a data estabelecida do fim dos tempos. Entretanto, era consenso entre eles que Deus poderia revogar o juízo caso visse um arrependimento sincero. E que palavras traz essa parábola importante? Nós temos os figos, as figueiras, o futuro, não cortarás. Então, esses são os detalhes que nos chamam a atenção. Vamos entrar agora no contexto existencial. Qual é o fato, o conflito que essa parábola vem comentar ou vem discutir conosco? Jesus conta essa parábola durante sua viagem final para Jerusalém, em Lucas 13, 1. Fala na necessidade da conversão para não se morrer de todos do mesmo modo. Então essa figueira precisava dar fruto, senão seria cortada. Dentro da comunidade de cada evangelista, Mateus, Marcos, o que esta parábola quer solucionar, ensinar ou educar? Lucas escreve provavelmente para um público egeu, que vivia no norte do Mediterrâneo e cujo idioma era o grego. Ao menos parte deste público era abastada e tinha um bom conhecimento literário. Possivelmente desejava confirmações de sua fé cristã ou argumentos que pudesse usar para defendê-la. Jesus explica essa parábola aos seus interlocutores? Não, ele não explica. Inclusive, a parábola termina sem dizer se a figueira finalmente produziu fruto ou se foi cortada. Com certeza, esse fato foi intencional. Isto é, Jesus propõe que cada um analise sua própria vida, se somos uma figueira estéril ou se somos como árvores frutíferas. E para o contexto atual, o que essa parábola tem a dizer para nós? Para mim, talvez o grande aprendizado é que Deus é misericordioso, mas chegará o tempo em que o dia do juízo final virá.
Precisamos nos preparar para isso. E que propostas ele sugere para nós? Que mudanças ele traz nas nossas atitudes? Precisamos nos converter e dar frutos. Essa é a nossa missão como cristãos. E se eu pudesse tirar uma frase que resumiria tudo isso, eu diria: quem sabe no futuro ela dará fruto. Se não der, então a cortarás. Vejam que é bem interessante essa parábola, é bem interessante essa reflexão. Eu espero que vocês aproveitem, reflitam e nos vemos na próxima vez. Um abraço, obrigado.